Olá, queridos, muito boa noite. É um prazer imenso poder estar com vocês aqui, a nossa turma 2 do treinamento bíblico, da Escola Zoe Academy. E é um prazer para mim poder estar trazendo esse assunto. É um assunto que engloba o nosso cotidiano, E nós vamos começar esse assunto, que é um assunto chamado autoridade. E antes de começar, eu queria fundamentar um pouco a questão da palavra autoridade. Eu quero começar com uma pergunta. Qual o fundamento que usamos para descobrir a vontade de Deus? Pois é. A autoridade significa o direito e a capacidade de comandar, fazer leis, exigir obediência e julgar. Em outras palavras, a nossa autoridade ela é um fundamento ou um padrão que temos para distinguir o certo do errado. Em todas as áreas, tem que haver um padrão de autoridade. Para as distâncias, a autoridade é o metro. Para o peso, é a balança. Para o tempo, o relógio. Na escola, o diretor. Dependemos da autoridade para tudo o que realizamos. Sem autoridade, só há confusão e anarquia. Também na religião, a autoridade é vital. Como podemos discernir o certo do errado? Qual o fundamento que usamos para descobrir a vontade de Deus? Também é um ponto de interrogação. Eu grifei aqui 3 pontos primordial e principal acima de tudo. E o primeiro é Deus. Em última análise, Deus é a autoridade sobre todas as coisas. Ele nos criou, nos julgará e nunca erra. É o soberano governador sobre todas as coisas e sobre todas as nações. Você pode anotar essa referência aí de Daniel capítulo 4. Pode ler todo o capítulo. E o próximo ponto é Jesus. Eu vou estar disponibilizando algumas referências bíblicas se você quiser anotar, mas como eu falei, esse conteúdo eu vou disponibilizar depois no grupo. Jesus, no presente século, Deus deu toda a autoridade ao seu Filho Jesus Cristo. Está escrito lá em Mateus 17, 5, 28 ao 18. Jesus sempre transmite a mensagem de Deus. Ele sempre fala a verdade. É o Senhor sobre os céus e a terra. Efésios 1, 21. Sobre o judeu e gentios. Sobre as palavras, ações e pensamentos. Colossenses 3, 17. Apresentou sobre os vivos e os mortos. Romanos 14, 9. Jesus apresentou as credenciais que provavam que sua autoridade não era apenas uma alegação infundada, certo? Ele tem de fato toda a autoridade. Seus maravilhosos ensinos, seu caráter, seus milagres, as profecias detalhadas que ele cumpriu e, acima de tudo, a sua ressurreição provam a afirmação de Jesus de que ele é a autoridade absoluta. E, por fim, as Escrituras. Jesus confirmou a autoridade da Bíblia. Ele confirmou a inspiração do Antigo Testamento. Muitas vezes, ao referir-se às Escrituras, Jesus disse: não lestes? Ou está escrito? Ele disse que a Escritura não podia falhar. João 10,35. E nem mesmo um i ou um tio jamais passaria da lei, até que tudo se cumprisse. Mateus 5,18. Jesus afirmou a autoridade dos apóstolos. Ele prometeu enviar o Espírito Santo.
o qual os guiaria para revelar toda a vontade. João 14, 26. Enviou os apóstolos com a missão de lhes servirem como porta-voz e representantes. João 20, 21. Os próprios apóstolos afirmaram ter recebido a sua mensagem por revelação de Deus. A mensagem dos apóstolos é registrada na Bíblia. Isso significa que as palavras das Escrituras são os mandamentos de Deus. 1 Coríntios 14, 37. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. É a nossa autoridade principal. As suas palavras são as palavras da vida eterna, as quais nos julgarão no último dia. João 6, 68 e 12, 48. Então, para se falar de autoridade, nós precisamos, primeiro de tudo, entender esses primeiros 3 pontos. Deus, Jesus Cristo e as Escrituras. Não podemos falar de autoridade, não podemos ser autoridade, não podemos exercer autoridade sem antes termos a base, que é o Senhor. E as Escrituras, como bem lemos. Então, para que a gente possa começar essa matéria, precisamos entender que a autoridade ela está no nosso dia a dia. A autoridade ela está no nosso DNA. Mas a forma a qual nós exercemos tal autoridade, precisamos entender que precisamos buscar o Senhor, para que a autoridade que está sobre nós, ela seja exercida de forma correta. Em Hebreus 7,7 diz o seguinte: evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. A Bíblia diz em Hebreus 7 que, sem dúvida alguma, o menor é abençoado pelo maior, e não vice-versa. Infelizmente, isso não tem sido verdade em muitas situações a qual nós vivemos hoje. Pois quando aquele que está em posição de exercer autoridade, em vez de abençoar com o que tem a oferecer, procura dominar o povo submetido à sua liderança. Isso apenas gera insatisfação e rebeldia, E gera insatisfação e rebeldia. Foi o que acabamos de ler. Então, o líder ele precisa entender que a sua função é abençoar. Nós que estamos liderando alguma coisa, estamos à frente de alguma coisa, o nosso principal motivo é entender que aquelas pessoas que estão dependendo da nossa autoridade, elas têm que serem abençoadas por aquilo que nós carregamos. Certo? E o liderado, por sua vez, precisa entender que a autoridade é bênção. É bênção em sua vida e não peso desnecessário. Finalmente, as duas partes precisam compreender e executar corretamente o papel que tem a desempenhar, tanto o liderado como o líder. Então, espera a manifestação da bênção de Deus. Quando o líder e o liderado entendem a sua função e eles trabalham em conjunto, a bênção de Deus vem sobre ambos. Em 1 Pedro 5, do 1 ao 3, diz o seguinte: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbíteros como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda capacitadamente da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores que vos foram confiados,
antes tornando-vos modelo de rebanho. Olha o que é que o Senhor está nos dizendo. Nós precisamos ser exemplo para os nossos liderados. Nós precisamos se apresentar como uma pessoa verdadeira em Deus, para que aquele rebanho ele possa ser guiado de forma correta. No entanto, o crente está em posição de autoridade. Tanto eu e você, nós estamos numa posição de autoridade. Embora a gente não exerça nenhum cargo na igreja, embora a gente não tenha nenhum departamento na igreja, mas aonde a gente caminhar como cristão, nós exercemos uma posição de autoridade. Por quê? Porque carregamos a presença do Senhor, porque carregamos o seu Espírito e carregamos a sua palavra. Então, quando nós entendemos isso, igreja, departamentos, não vai ser somente o nosso foco. Quando nós tiramos isso das quatro paredes, os departamentos a qual nós conquistamos de uma tal liderança dentro de uma determinada denominação, isso vai ser uma consequência daquilo que nós fazemos no externo. Então, seja onde for, seja no trabalho, seja na minha empresa, seja na minha escola, seja no meio da minha família, eu exerço sim uma posição de autoridade em Deus. E a autoridade, ela é na verdade um poder delegado por um ser ou uma instituição superior, em nome da qual a pessoa investida de autoridade conduz e lidera. Lidera determinado grupo de pessoas que estão debaixo da sua influência. Então, como eu falei, aonde a gente está, onde a gente passar, a gente sempre vai ter alguém que se espelha em nós, que quer estar perto de nós, que quer caminhar junto conosco, tá? Seja no trabalho, seja onde for. A gente vai transparecer quando as pessoas te buscam, quando as pessoas te procuram, quando elas buscam saber algo, quando elas pedem ajuda. Não se engane, isso é uma posição de autoridade que o Senhor te confiou. Seja lá no seu trabalho também. De repente o seu patrão lhe chamou e disse assim: olha, eu quero que você exerça aqui um cargo, um cargo maior, e você terá pessoas à sua disposição. Mas isso não implica que você usará dessa benevolência, desse agrado, desse cargo, para fazer com que somente as suas ideias elas sejam implantadas ou somente a sua cabeça seja a certa. Certo? Em Mateus 8, 5, 10 diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando. Todos vocês conhecem essa história. Senhor, meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem, sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, a ele vem, e esse vem. E ao seu servo, faze isto, ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus, e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Veja que interessante. Duas figuras diferentes. Um era a autoridade do reino. Ele era responsável por soldados. E o outro era a autoridade superior. Jesus estava representando Deus aqui nessa terra. E quando chega um rapaz, uma certa autoridade, o que ele fez? Automaticamente, com essa palavra, eu também sou homem sujeito à autoridade, nós vemos aqui que houve um reconhecimento da parte do centurião. E quando ele disse, ele reconheceu. Jesus
também estava debaixo de uma autoridade superior. Mas esse homem, ele reconheceu isso abertamente e disse: Senhor, é apenas uma palavra sua. Eu não sou nem digno que você entre na minha casa, mas apenas uma palavra sua, o meu servo pode ser curado. E assim o foi. Veja a fé desse homem. Às vezes nós vivemos experiências de que pessoas com certa autoridade ou certo cargo, eles acham que podem, né, ser melhor do que o outro. Mas no reino espiritual, isso não funciona assim. Nós somos iguais um perante os outros, porém a responsabilidade e o cargo diferente. Mas isso não implica que nós seremos melhor do que o liderado, certo? Então o capitão romano, ele tinha esse poder para liderar um grande número de soldados, pois estava em perfeita harmonia com o poder superior dos próprios soldados. Enquanto ele estivesse sob a autoridade desse império, todos os soldados teriam que fazer o que ele determinasse. Por quê? Porque os soldados estavam sob sua liderança. Jesus, da mesma forma, ele, por estar em perfeita harmonia com Deus e debaixo da sua autoridade, Jesus tinha autoridade para comandar tudo que estivesse abaixo do poder de Deus. E com esse entendimento nós podemos dizer que Jesus é o melhor exemplo de alguém com autoridade, porque é o melhor exemplo de autoridade a ser seguido. Não tem outro. Nós temos referências, nós temos pessoas que confiamos, mas a nossa maior expectativa e o nosso maior exemplo é Jesus. Vamos citar alguns exemplos? Com o exemplo de autoridade, já vimos que Jesus, como perfeito servo submisso, mas submissão é um princípio de autoridade. Então, dessa forma, se ele era submisso, ele com certeza era exemplo de autoridade. Porque para a gente exercer uma autoridade, quando a gente tem uma certa autoridade, somos respeitados como autoridade, é porque lá atrás fomos primeiro submissos. Aprendemos com os nossos líderes, aprendemos com as pessoas responsáveis por nós e de forma nenhuma, deixamos passar nada, sempre procuramos aprender. E como sempre fomos submissos, pode ter certeza que o plantio ele vai ser colhido. E esse colhimento chama-se autoridade. Um bom líder, ele foi um bom submisso lá atrás. Então vamos ver alguns exemplos de Jesus, alguns exemplos de autoridade de Jesus. E o primeiro é: aquele que serve lava os pés. Aqui é onde nós vamos entrar acerca de autoridade espiritual. Lucas 22, 27. Pois qual é o maior? Quem está na mesa ou quem serve? Porventura não é quem está na mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Ensinava pelo exemplo. João 13, do 12 ao 14. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós devereis lavar os pés uns dos outros. O maior exemplo de Jesus como líder foi lavar os pés e ensinar o povo. Então veja que interessante, o próprio Jesus, a maior referência de autoridade que essa terra já teve e tem até hoje, ele nos ensinou: quer ser servido? Sirva. E qual foi a maneira que o Senhor demonstrou isso? Lavando os pés dos que caminhavam com você. Isso é muito interessante.
protegeu seus liderados, orou pelos seus liderados e ensinava os mistérios do reino. Vamos ver lá em Mateus 13, do 10 a 11, que diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhes é isso concedido. Olha o privilégio que nós temos. Após Jesus haver ensinado a lavar os pés e ensinado os mistérios do reino, veja que interessante, que tudo nos é mostrado. Quando se tem intimidade, o Senhor te mostra literalmente o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Isso é o Senhor nos ensinando a submissão e a autoridade. Porque quem exerce boa autoridade, ele é submisso. Foi um bom submisso. Entendidos até aqui? Então vamos lá. Delegando autoridades, e aqui eu quero encerrar esse primeiro tempo. Você pode estar anotando essa referência, tá? De Moisés para vocês lerem em casa. Moisés, né? Êxodo 18. O livro de Êxodo 18, capítulo 18, versículo 13 ao 27. E aqui nós vamos ver, depois você lê com calma, que ele é muito longo, eu não quero me estender muito. E nós vamos ver que no Antigo Testamento nós observamos Deus delegando autoridade a líderes do povo para que eles fossem ordenadamente conduzidos, né? Para que o povo fosse ordenadamente conduzido. A conquista das promessas de Deus, que havia feito na época da peregrinação do Egito à terra prometida, Deus estabeleceu líderes de 1000, líderes de 100, de 50 e de 10. Tudo visando ordem para com o único propósito oferecido por Deus. Isso, por sua vez, serve de figura para nós no Novo Testamento, que mesmo não sendo um exército, somos um corpo que precisava funcionar pela justa cooperação de cada parte. E após você ler o livro de Êxodo, esse capítulo 18, do 13 ao 27, nós vamos analisar essa passagem, percebemos alguns princípios importantíssimos que nos mostram a urgência e a necessidade de delegação, tá, do povo. O povo se cansava, pois ficava em pé o dia todo, aguardando Moisés. Moisés estava dividido entre ensinar, trazer a palavra de Deus e cuidar de assuntos mínimos da vida diária. Sempre existem homens capazes para repartir a tarefa e existem capacidades diferentes a cada um que deve assumir e pode. O líder que delega recebe alívio e o povo percebe o alívio. A delegação de autoridade é a forma de trabalho do próprio Deus. É só pensar em como aconteceu no estabelecimento da ordem da igreja que tudo vai ficar resolvido. Então vamos lá. Deus deu autoridade a Cristo conforme vemos em Marcos 11. Vamos ler aqui Marcos 11, do 27 ao 36, só para a gente fundamentar aqui. Então regressaram para Jerusalém e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, escribas e os anciãos e lhe perguntaram: com que autoridade faz estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para os fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta e responder-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei.
E aí eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá então, por que não acreditais nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam o João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Algumas pessoas acham que nesse momento Jesus foi um pouco ignorante, mas não. A revelação do céu só é dada para quem está nele. A autoridade ela só é dada para quem está nele. Cristo deu autoridade aos ministros conforme Marcos 3, do 13 ao 19. Depois você pode ler, para exercer a autoridade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Então lá atrás, Moisés teve que separar determinados grupos, cada um com 1.000, com 100, com 50 e um líder para cada um, de acordo com a bagagem de cada um que cada um tinha, mas o povo estava sendo liderado. Porque Moisés por si só ele não conseguiria liderar todo aquele povo. Então por isso foi delegado autoridade a pessoas responsáveis daquela época. E nos dias de hoje não é diferente. Jesus nos capacita, Jesus nos ensina para que nós possamos exercer autoridade sobre o seu povo aqui nessa terra. Mas para que nós exerça essa autoridade, nós precisamos entender que a autoridade que está sobre nós não é para o nosso bem comum, não é para o nosso benefício próprio, e sim para fazer a vontade de Deus para com o seu povo. Que Deus abençoe, até a próxima aula e que até lá a gente possa estar compartilhando aí um pouco mais do que é a autoridade. Até mais, gente. Deus abençoe.